E aí, dociluzeiros, no nosso Doce Pod de hoje, nós temos dois convidados super especiais, que é o André e a Júlia. No assunto de hoje, iremos falar sobre gestação, sobre gravidez, saúde mental, sobre pilates, atividade física, o quanto isso faz bem pra gente. Aqui, gente, estamos com o André e com a Júlia. Eles vão poder falar um pouco, do que esses exercícios, essas atividades fazem, bem pra gente. A Júlia também tá grávida, para quem não sabe. Eu também estou grávida. E André, mais assim, do que ninguém, eu acho que ele, depois das obstetras, é o cara que mais lida com gestante aqui em Campos. É muita gestante que ele atende e é muito legal poder fazer o Pilates lá, Eu conheci através do Pilates e é muito bacana. Vamos falar sobre isso um pouco. Vai, Júlia, começar com você. Fala aí o que você faz, como você veio, parar em Campos, que você não é campista, mas já é praticamente uma campista. Eu me chamo Júlia, eu sou psicóloga, eu nasci em Cordeiro, uma região serrana aqui mesmo do estado do Rio. Já estou aqui em Campos há 18 anos, praticamente campista já. E desde então, quando eu vim para cá, ainda era assim criança e tal, e aí aos poucos eu fui, através de experiências familiares, eu me identifiquei muito com a psicologia. Então lá com 17 anos de idade eu entendi que era a psicologia que eu ia exercer profissionalmente. E aí foi começando esse trabalho, então hoje eu atuo predominantemente como psicóloga clínica, fazendo trabalho também na rede social, compartilhando conhecimento. Eu vejo que a pandemia trouxe algo bem diferente para a minha profissão, com atendimentos online, então eu vi que foi uma oportunidade de ampliar as possibilidades de atendimento, mas ao mesmo tempo o aumento da demanda, que muitas pessoas adoeceram na pandemia mentalmente, Então isso fez com que a demanda aumentasse. E agora, com essa experiência de maternidade aqui, vivendo um novo mundo como gestante, estou com 5 meses e pude ver o quanto a atividade física estava em falta na minha vida, e agora, com a gestação, houve esse despertamento para a minha vida. Não sou mais uma pessoa sedentária. Como a André até comentou, agora, Sim, começa... Então, meu nome é André Lima. Prazer, Júlia. Obrigado pelo convite, Luma. E sou professor de educação física e sou do Rio de Janeiro, E aí como é que eu vim parar em Campos? Eu conheci minha esposa lá no Rio, ela é daqui de Campos, ela se formou e aí foi para o Rio. Lá no Rio a gente se conheceu e estamos juntos. Ela fez o quê? Ela é dentista. Ela se formou aqui em Campos e logo que se formou foi lá para o Rio. E a gente se conheceu e desde 2008 a gente está junto. E temos 2 filhos, nossos 2 filhos nasceram lá no Rio. E eu tenho uma filha mais velha, do meu primeiro casamento. E eu estou aqui desde 2021. Lá no Rio eu já tinha um trabalho com gestante, Eu trabalho com Pilates desde 2009. E aí a demanda com gestante, automaticamente, que o Pilates é um exercício assim, muito procurado pela gestante. Então eu comecei a receber mais gestantes, Abri meu estúdio, recebia gestantes e eu achei, eu tinha necessidade de me aprimorar. E já era um público que eu gostava. Isso lá no Rio já? Lá no Rio. Desde 2009, por aí? 2009, quando eu abri meu primeiro estúdio. Mas antes eu já atendia gestante em academia, mas não era o meu público alvo. E aí, quando eu abri o estúdio, automaticamente as gestantes começaram a procurar por conta do Pilates. E eu, como já gostava desse público, comecei a me especializar nesse exercício na gravidez. E estou, desde 2009 até hoje, trabalhando com esse público mais do que especial, Sim, não. E, gente, na época que eu conheci o Instagram de André, que é Gravidez Ativa, depois vocês seguem lá, eu ficava assim, gente, um estúdio só de gestante, eu fiquei tipo assim... Não, mas na verdade, assim, saber. Lá no Rio eu não conseguia ter um estúdio só para gestante, porque o meu estúdio era no centro do Rio, Então ficava do lado da Petrobras, Banco do Brasil, BNDES. Então, se eu focasse só no público gestante,
Ali onde você estava não seria o local ideal. Eu ia ter que fechar em pouco tempo. E quando eu vim para Campos, eu consegui colocar em prática essa minha ideia de ter uma coisa só para gestantes, entendeu? Não, e não só gestantes também, né? Tem aí, alunas na lá. verdade, ou já foi ou será. Ou você está tentando engravidar, ou já está na gravidez e tem o pós-parto, né? É porque às vezes a pessoa pode até achar, né? Ah, tem que ir só se eu tiver. Não. Na verdade, grávida. a gente atende as tentantes, gestantes e pós-parto. Show. Pós-parto também é. Não atendo o público masculino mais, né? Então lá é exclusivamente para esse universo. Já atendeu da também. Então, claro, até hoje eu tenho aluno online, né? Como a Júlia falou, essa demanda da aula online na pandemia cresceu muito. Então, quando eu comecei a dar aula online, aí eu atendi muitas gestantes do país todo e de fora também. Então, eu tenho gestantes, agora já tiveram neném, mas da França, Canadá, da Alemanha. E mesmo Brasileiras. online conseguiu fazer o acompanhamento. Arábia Saudita, Olha que Turquia. legal. Isso. Meu Deus. Inclusive, uma gestante, até aqui de Campos, mas mora na França há muito tempo. Nas 2 gestações dela, eu atendi. Top. E atendi o marido dela também. Ele era turco, né? Mas aí ele falava francês. Então, na aula, às vezes, eu dava aula para ele. E aí começava a frase em francês. No meio da frase estava em inglês. No final, a gente já só falava em portunhol e ficava só no gesto. Mas assim, então, o meu foco hoje em dia, é um estudo 100% voltado para as mães, né? Que legal. Em todas as suas fases. Muito legal. Júlia entrou agora, né? Você ficou toda dolorida. Entrei. Aqui é aquela fase de adaptação, né? O corpo sente. Mas é Pilates também? Não, eu estou fazendo... Eu já fiz Pilates, eu gosto muito do Pilates. Eu acho que me ajudou muito na época com flexibilidade. Sim. Me ajudou muito com isso na época. Mas o que eu faço agora é um funcional e uma musculação, né, específico ali, com um trabalho acompanhado também. Mas fazendo essa relação com gestante e saúde mental, agora, né, que eu estou me vendo nessa experiência e pensando na psicologia, Sim. como eu tenho observado, até em conversa de sala de espera de obstetra, as mães aí conversa, né, e demora e a gente conversa. Como eu tenho visto casos de mulheres com ansiedade na gestação. Tem. Meu Deus. E aí eu vejo que a atividade física, ela é um pré-requisito, precisa caminhar junto com a psicoterapia. É fundamental. Para ter a diminuição dos sintomas ansiosos. E uma coisa bem legal lá no estúdio, tá lá, ela sabe, é o network que a gente consegue lá com a gestante. Então, tem turma, eu atendo lá no máximo 4 alunas por horário, então é um momento que elas têm para elas conversarem. Geralmente, eu não sei se é o seu caso, mas você está grávida agora, eu não sei se no teu círculo familiar ou de amizade você tem outras gestantes que você consegue conversar. É muito difícil. Então, lá é um local que elas... Nossa, é excelente. Só falam, e assim, às vezes eu até... sai um pouquinho de cena para deixar elas, porque elas precisam, porque assim, tem muitas, elas precisam falar, né? E não tendo ninguém para elas conversarem, na família ou círculo de amizade, elas ficam meio sufocadas. E mais do que, isso mesmo, e mais do que falar com alguém... Trocar experiência. Isso, trocar experiência e sentir a sua queixa validada. Porque o que a gente escuta de pessoas que amenizam o que a gestante está dizendo, banalizam, né? Ela que está compartilhando uma dor, nossa, sensibilidade. Exato. Que bobeira, então, né? quando falam com outra gestante, eu adorei chegar aqui e te ver aqui. Eu falei, ai, gente, tem mais uma invenção de companhia. Mas para a gente se identificar e conversar e ver também que cada experiência é única. Sim. Então, tomar muito cuidado com as comparações, né? Eu vejo isso nas mulheres, quando tem uma autoestima fragilizada. Nossa, e se comparam e acabam se sentindo inferiorizadas por causa disso. Sim. E que a gestação já fica mais sensível, Sim. né? Emocionalmente, já oscila um pouco mais. Estou percebendo isso. E uma gestação não é igual a outra. Uma tá na terceira gravidez. Olha só,
Nenhuma. Aqui é a mamãe de primeira viagem, então estou descobrindo esse mundo. E na terceira, a diferença que eu senti, né, é só mais, assim, cansaço mesmo. Assim, tem que botar os exames em dia, né? Patrícia, não briga comigo. Que ela falou que ia puxar minha orelha. Mas, graças a Deus, nas duas não tive, assim, nenhuma intercorrência, né, em questão da saúde do bebê, na minha saúde também não. Mas o meu emocional, que eu estava achando que estava tudo bem, quando chegou o parto, eu vi que, tipo assim, eu não estava pronta como eu achei que tivesse. Aí, eu, tipo assim, na minha cabeça eu estava pronta, né? Ah, não, vou ter... Só que a dor foi além do que eu imaginava. Eu estava pronta para uma dorzinha. Aí eu sei que depois de Helena, quando eu tive Helena, eu chorei muito, tipo, eu via minha médica, né, entrando no quarto, eu chorava. Aí ela, o que aconteceu? Eu, não, eu tô bem, os hormônios, né, tudo lá acontecendo, nem sabia, tudo novo. Eu olhei pra Helena e fiquei assim, gente, que criança é essa? Tipo assim, meu Deus, minha vida mudou completamente agora. Tipo, eu acho que tô com 29, tinha 25 anos. Então eu fiquei, meu Deus, agora não tem volta, né, vou ter ela. Mas, fora isso, assim, durante a gestação foi tranquilo. E já na segunda gestação, que eu falei, já tive Helena, vi como que foi tranquilo, na medida assim. Mas aí chegou o dia de Estela, a dor foi intensa, igual. Assim, o tempo de trabalho de parto foi menor. Mas eu já não chorei, né, não tive... Acho que eu meio que teria uma depressão pós-parto no de Helena. Tanto que minha médica falou para o pessoal que minha rede de apoio ficar de olho, né? Para ver se eu iria ficar mais pro lado depressivo, rejeitando o neném. Mas aí deu tudo certo. Era só choro, sem saber explicar. E já a Estela foi de boa. Tipo, eu só gritei muito mesmo na hora do parto. Que até então no de Helena eu falei, Lucas, eu não gritei nada. Aí meu marido pegou a gravação, tipo assim... Você não gritou nada, eu igual, tipo... Doeu muito, aí de Estela também doeu, mas nenhuma igual a outra, mas são experiências, assim, inesquecíveis, que a gente vive de novo. Sim. E essa troca, lá, como a gente estava falando, é fundamental, né? Sim. E a gente tem... Só não dá pra levar na fé essas que não sentem nada, tipo, não, eu tive tranquilo. Não dá. A gente ouve assim, mas... A gente ou duvida ou Mentira, foge a gente. regra. Faz pilates, faz academia. Eu não fiz nada disso nas duas e ajuda muito. Ajuda. Esse E network. além da questão física mesmo, né? O preparo para... Independente da via de parto, porque o exercício ele vai ser fundamental, não só para a mãe, a gente recebe lá a gestante e a gente faz a anamnese, a avaliação e tem a pergunta... Você está procurando o Pilates por quê? Ou atividade física por quê? E elas falam assim, porque eu não quero ter dor, ou porque eu quero um parto normal, por exemplo. Mas ela esquece que o exercício vai ser fundamental também para o bebê. Uma gestante que se exercita, ela diminui a chance do bebê desenvolver uma obesidade infantil e desenvolver uma síndrome metabólica lá na adolescência. Então não é só uma questão de, vamos exercitar na gravidez porque... Não é só para ajudar no parto. Não é só. Também, mas não é só. Tem todo Ajuda todo tudo. um processo. Tem o tudo. neném, a mãe, E que a gente o tá pós-parto, né, também. Com certeza. A gente conversando com obstetras e quando tem uma gestante, uma paciente que não se exercitou, é sedentária, e até na hora de fazer a cesárea, é mais difícil da médica trabalhar, porque o músculo não está tonificado. Então, até nisso é complicado, né? E sem falar no pós-parto. No pós-parto fica muito mais facilitado com a gestante ativa. Independente, pilates, crossfit, funcional. Mas o importante é o exercício físico. E, com certeza, com um profissional que entenda dessas adaptações todas da gestação, né? Porque até o André, né, quando a gente faz o pilates, você fica falando que a gente pode, né, contrair a barriga, que não vai machucar o neném, né? Não. É só para segurar uma sustentação. A gente ensina como é que deve fazer a ativação do abdômen. Gente. Isso vai ser fundamental em todo o processo. Durante
durante a gravidez, durante o parto, né? Se for um trabalho de parto ali normal, e no pós-parto, fundamental. E tem o trabalho também de exercício no pós-parto, que vai ser fundamental também para essa recuperação muscular da mulher. Sim. Além da parte muscular, né? A saúde mental da mulher. 80% das gestantes no pós-parto desenvolve ou blues puerperal e uma fase, aí você vai falar melhor do que eu, uma fase mais avançada, mais grave, que seria a depressão pós-parto. Então, o que você falou, Numa, é importantíssimo. A rede de apoio precisa estar ligada, porque às vezes a mãe está passando por um processo de depressão pós-parto mesmo, e a rede de apoio não sabe identificar. Sim. Não sabe. Pode achar que é bobeira, frescura. É frescura, para de chorar, que bobagem. E a mãe mesmo também não consegue identificar. Ela acha também que é bobeira, né? Que é bobeira, mas é muito importante ficar ligado nessa questão da depressão pós-parto, né? A psicoterapia, tanto como a atividade física, isso elas têm em comum. Ela pode fazer um trabalho tanto de tratamento quanto preventivo. Sim. E aí a gente não valoriza quando o trabalho é preventivo. Não. Então, uma mulher gestante que está ali, tem acompanhamento psicológico, é possível, claro que existem muitas variáveis que vão justificar um quadro depressivo em pós-parto. Muitas variáveis, elementos que é desde o bioquímico, da bioquímica do cérebro dessa mãe, a experiência hormonal, as quedas que existem ali. A partir disso também uma possível hereditariedade para quadro depressivo, isso também é importante dizer. Mas, então assim, o estilo de vida da mãe, da mulher, de uma pessoa em geral, precisa ser um estilo de vida protetor. Então, quem tem familiar com depressão ou até mesmo outros transtornos de saúde mental, quem tem um familiar precisa ficar atento. Porque existe um componente hereditário que favorece o desenvolvimento de transtornos. Então, a gente banaliza isso no senso comum, eu observo, porque ninguém questiona, por exemplo, se uma pessoa quebra o braço, ninguém questiona de levar ao ortopedista, por exemplo. Sim. Ninguém questiona. Mas quando são questões de saúde mental, se tenta tanta coisa antes de levar o profissional de saúde mental, né? Se tenta de tudo. E aí, quando vê, não resolve, até porque é um trabalho em conjunto. A própria pessoa que necessita de um tratamento psiquiátrico, ela mesma, às vezes, fica... Isso, resistente. Achando que vai dar conta, vai sair sozinho. Quem vai, até psicólogo, quem faz terapia é maluco. E é uma coisa cultural. Que é um prejuízo cultural, totalmente. A gente já deu alguns passos em relação a isso, né? Em desconstruir essa narrativa preconceituosa, mas ainda precisa caminhar mais, a sociedade precisa. E uma coisa interessante que você falou, Júlia, quando eu faço a minha anamnese, a minha avaliação, muitas vezes eu pergunto de forma sutil, para a gente ver como é que está essa questão de ansiedade, se teve algum um histórico anterior de tratamento de ansiedade ou de depressão, que seja. Porque, por exemplo, a mãe, quando ela... Aí também você vai falar melhor do que eu, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. A mãe, quando na adolescência, por exemplo, faz um tratamento de depressão... E não continua, e depois na gravidez ela pode desenvolver uma depressão pós-parto aí, e na gravidez mesmo. Então, às vezes eu encontro gestantes que eu tive o parto, depois eu sofri muito com depressão pós-parto, e aí quando você vai investigar, aí eu perguntando, ela falava, não, mas na minha adolescência eu fiz um trabalhinho, não continuei, né, porque teve alta, alguma coisa assim, mas não falou com a obstetra. Então é muito importante, se você fez um trabalho, independente da idade, independente, você tem que falar para a sua obstetra sobre isso, porque aí tem um gatilho, como você falou, além da hereditariedade, a própria mãe, se teve um tratamento em relação a isso, ficar ligado que no pós-parto pode ser um gatilho. Não, e pensando, né, por eu ter passado por 2 gestações já, é bom que, a gente como gestante meio que vira filha de novo, né? Porque a gente tá lá,
não pode fazer esforço, pode fazer atividade, você está lá cuidando do neném. Então, você tem que ser olhada como uma filha que precisa de cuidados e ajuda, né? Então, você falando isso com a sua obstetra, né, já alertando ela antes, ela mesma entra em contato com a família. Às vezes a gente nem vai ficar sabendo, mas a família vai ter uma atenção, né, maior. Como eu tenho esse contato direto com a gestante, muitas vezes eu tenho mais contato com a gestante que a própria obstetra. Porque a obstetra você vai uma vez por mês, lá no final você vai 2, 3 vezes. Comigo, assim, desde a primeira... Tem gestante que está lá comigo com 4 semanas de gravidez, não sabe nem qual a obstetra que vai e está lá comigo. E aí você fica sabendo de muita coisa, você conversa com a gestante. E tem muitas que a gente percebe que pode chegar num quadro de depressão e a gente conversa, olha, a gente tem algumas profissionais para indicar, legal, eu vou passar para você o contato, entendeu? Isso. E elas... assim, recebe muito bem isso, porque a gente, como profissional de saúde, tem que promover a saúde. Então, não é só, assim, chegar e fazer o meu trabalho, entre aspas, só de atividade física. Não é. Ali tem todo um... E muitas das vezes há necessidade desse trabalho multidisciplinar. Não, total. Isso é fundamental. Em saúde mental, o que os estudos já apontam, né? Que existem alguns transtornos específicos que aumentam a probabilidade de depressão pós-parto. Vou citar um, por exemplo. Citar 2. O próprio transtorno depressivo, então uma mulher que já tenha algum episódio depressivo anteriormente, isso aumenta a probabilidade, e até mesmo o transtorno bipolar, que aumenta bastante, os dados sinalizam algo bem destacado para a possibilidade de depressão pós-parto. E aí, isso em saúde mental. Um conhecimento entre a psicologia e psiquiatria. Pegando agora só a parte da psicologia, o que a gente também percebe que é algo que fomenta esse possível adoecimento. A maternidade, quando a gente para estudar o que a psicologia diz, existe ali uma anulação temporária, mas é uma anulação de identidade dessa pessoa. Então, essa anulação faz com que essa mulher entre, e às vezes, em uma crise interna. Então, é uma anulação, sim. A mulher, ela passa ali o tempo ouvindo. Você tem que se priorizar, você tem que se cuidar, você tem que se posicionar nos seus relacionamentos. Aí chega a maternidade e fala assim, então, tudo isso que você aprendeu não dá para exercer agora. Porque você é suprimento emocional dessa criança, você é suprimento de alimento para essa criança. Então, ela se anula. Não tem como a gente dizer uma outra palavra que ela se entrega. É mais que uma entrega. É um período de anulação. Aí, quando se tem uma rede de apoio, ameniza o prejuízo dessa anulação. Né? Protege essa mãe, muitas das vezes, de adoecer. A rede de apoio tem esse poder. Então, quando esse trabalho, vamos pensar que um trabalho não foi feito um bom trabalho de rede de apoio, essa mulher vai potencializar o sofrimento dela e a chance de adoecer, de ficar crônico, muitas das vezes, é maior. Sim, e voltando à questão do network, né, que tem lá, essas trocas, né, são diárias, né, são totais. Então, muitas gestantes, às vezes, chegam lá para baixo mesmo e com alguma demanda que ela não resolveu, e aí conversa com uma outra mãe e ela consegue ver luz no fim do túnel, entendeu? Então, assim... Mais uma vez, é fundamental esse network, né? E a gente tem um grupo lá de WhatsApp, todas as minhas alunas, se quiserem participar, elas participam. E nesse grupo elas trocam bastante ideia, bastante experiência. Você já passa... Aí a mãe pergunta lá, eu estou passando por isso, vocês já passaram também? Quem? Aí uma vai trocando com a outra, às vezes chama em bots, então isso é bem legal. E eu fico gratificado porque eu consigo... Assim, a ideia que eu tive do programa Gravidez Ativa, que, assim, eu estou no Pilates diretamente, mas a ideia do programa é levar para a gestante o item mais importante do enxoval, que é a informação. Então, a gente consegue fazer, está conseguindo, né? É perfeito, gente. Dá para escolher, é bem maravilhoso. Bacana. E essa questão que até a Júlia falou, levando para o Pilates lá na Gravidez Ativa, você encontra, tipo assim, é um refúgio mesmo, uma luz do fim do túnel, porque às vezes você vai falar com o seu marido,
Aí ele, tipo assim, o marido vai achar com certeza, ah, que bobeira. Tipo assim, ah lá, tá sentimental de novo, né? Que a gente fica chorando mais. Que isso? Minha avó teve 12 filhos e, tipo, provavelmente não teve isso. Mas acho que o tempo que a gente vive também, tipo, mesmo que a minha avó tenha tido 8 filhos, né? Eu tive uma que teve 8. Mas eram tempos diferentes, né? Como minha mãe até fala. Que, tipo assim, meu marido queria ter mais um filho, mas eu acho que eu não tenho coragem, não. Minha mãe fala assim, Luma, os tempos são outros, porque a gente, como você falou, a mulher se anula. Então, tipo assim, eu, no caso, né, tenho um empreendimento e tendo filho, aí a gente tem que se dividir e a cobrança depois, quando os filhos nascerem, mesmo que a mãe e o pai tenham trabalhado igual, a cobrança na mãe vai ser mais ainda, porque a mãe é isso aí, é o suprimento, te gerou, te deu o alimento, né? Tudo. Sim. Então, tipo assim, independente, mesmo que a gente se anule e faça tudo, eu acho que ainda tem esse sentimento da gente ter medo de errar, né? Quando tiver as crianças maiores. E ter essa rede de apoio, de saber que, tem gente lá que já tem filho mais velho, você, né? Tem Sim. também os meninos, seu esposo também. E saber, essa fase vai passar. Depois melhora, depois piora, porque vem a adolescência. Então, é muito bom, é preciso, gente, a gente ir trocar essa ideia e ir para a saúde mental também. Até no pós-parto, é fundamental também a questão da atividade física, porque o neném nasce... o corpo por exemplo, fica outro também. Se você não, por exemplo, porque eu ia falar o seguinte, quando nasce, principalmente na primeira gravidez, você passou por isso, aí nasceu, aí a médica entrega o bebê no seu colo, aí você olha e faz, o que eu vou fazer agora? Não sei o que eu vou fazer, entendeu? Então, isso gera todo uma coisa na cabeça da mãe que ela não sabe resolver. E a gente também consegue orientar a gestante fazer um trabalhinho multiprofissional novamente, com outros profissionais relacionados, por exemplo, à amamentação. Então, uma consultoria de amamentação, um trabalho de psicólogo perinatal, né? Isso. Então, a gente consegue colocar essa mãe em profissionais que vão ajudar. Uma rede. E outra coisa que eu ia falar é o seguinte, quando o bebê nasce, você está lá com o neném, você não sabe se é dia ou se é noite, muitas vezes. Então, você também, às vezes, precisa de um refúgio, você precisa sair um pouco de casa. Também para a tua cabeça. Então, lá também a gente recebe as mães no pós-parto. Inclusive, a gente tem estrutura para que a mãe leve o bebê. Ai, que legal. Então, a gente faz uma aula chamada Baby Pilates, que é de 0 a 18 meses. E a mãe vai com o bebê no sling, no colo, no carrinho, o que seja. A gente faz o trabalho lá também. Além da recuperação muscular do pós-parto, o Baby Pilates. Muitas vezes a mãe não tem com quem deixar. Precisa, né? Deve fazer atividade, ela quer fazer. Então a gente tem essa estrutura e esse serviço chamado Baby Pilates. Muito legal. Muito fofo deve ser, né? Leva o sling, o bebê fica no sling, aí faz os exercícios, a gente adapta, logicamente, os exercícios para a mãe fazer junto com o bebê. Ai, muito bom, nem sabia disso. E aumenta o vínculo da mãe com o bebê. É verdade. Uma experiência também afetiva. Afetiva. Né? O bebê entra na rotina da mãe. Muito show. Então, assim, tem todo... E a gente trabalha nos marcos de desenvolvimento do bebê, né? Então, dependendo da fase que ele está, a mãe vai fazer o exercício e eu vou estar ali estimulando de alguma forma o que a criança precisa ser estimulada. Então, é todo um trabalho... É difícil. A mãe conseguir ir com o bebê, mas quando consegue ir, a gente tem essa estrutura lá e para essa logística para a mãe levar o bebê. Legal. Eu tenho uma pergunta de gestante aqui para te fazer. Se eu puder responder, com certeza vou te ajudar. Eu tenho outra para você. Olha só. Cãibra. Certo. O que é isso? Que eu acho que eu não conhecia cãibra. Então, você falou cãibra, mas eu vou falar. Provavelmente é na panturrilha. E na hora que você vai acordar, vai se espreguiçar. Na panturrilha esquerda, porque escolheu essa. Seguinte, é bem comum. É chato,
Mas é bem Eu comum não na posso gravidez. preguiçar de manhã. Não pode. Não Quer dizer, dá. pode. Eu não sei fazer mais isso. Então, na gravidez tem uma dificuldade do retorno venoso. É uma das coisas que favorece essa cãibra. Então, é comum. É chato, mas é comum. E tem exercícios que a gente consegue fazer para aliviar isso, tá? Aí depois você entra lá no... Vamos ver quando Você faz entra lá exercício. no nosso Instagram, Programa Gravidez Ativa, no YouTube, que a gente tem os exercícios lá para você fazer. Eu tive essa manhã. Quer dizer, foi ontem, né? E Ontem. tem uns E tem que alimentos chamar também. o marido, tem que chamar alguém pra vir, porque sozinho a gente não consegue controlar. Não, mas dói muito. Não, acontece muito. E fico lembrando da cãibra até o dia seguinte. Não, mas é- E ela fica ali com aquela dorzinha. E você fica com medo no dia seguinte de se espreguiçar. De se espreguiçar. Você fica assim... Gente, É isso assim aí. mesmo. mas é cãibra, é equilíbrio, né, que muda Equilíbrio também. muda. Você cresce a barriga, muda o centro de gravidade. Então, a gestante, a gente estava até conversando ali, a gestante tem risco de queda semelhante a um idoso de 70 anos. Gente, eu fiquei chocada. Gente, olha só. Entendeu? E aí que tá, de novo, se a gente trabalha em especializado, específico na gravidez, a gente precisa saber disso tudo para poder fazer o exercício certo na ocasião certa, né? Então, mais uma vez, o exercício, aí puxando sardinha para o meu lado, o exercício precisa ser com um profissional que entenda de toda essa dinâmica da gravidez. Igual, assim, na sua área, psicologia, posso estar também, novamente, falando bobagem, mas ver se é isso. Tem a psicóloga que é mais voltada para uma determinada linha, entendeu? É igual o fisioterapeuta, tem uma fisioterapeuta de respiração, de Tudo que é UTI. especialidade tem um diferencial, né? A gente não pode tratar como algo geral, não. Hoje em dia... Para crianças, né, também, a psicologia para criança é Sim, totalmente sim, diferente, sim. né? Então, quanto mais nichado for, hoje em dia, quanto mais nichado, melhor, né? Antigamente era uma coisa mais genérica. Não que seja ruim, mas as coisas vão evoluindo. Então, a gente vai estudando essa questão da exercício na gravidez e aí consegue já, como é que eu vou dizer, solucionar os problemas que... Sim, das gestantes, né? Cãibra, equilíbrio. Dor na lombar, né? Dor na lombar, Que meu Deus. 80% das gestantes vão sentir Eu ainda não cheguei nessa etapa. Espero que não vai. Provavelmente não vai sentir. Provavelmente não vai sentir porque você está se exercitando. Então tomara, Então, porque provavelmente eu não confesso vai que a minha sentir. lombar, antes de estar gestante, já também não era uma das melhores, entendeu? Então, assim, não sei o que me espera. Não, mas não vai sentir. Se Deus quiser. Olha, a pergunta, né, que eu tenho para a Júlia também, porque você falou do mundo, né, que está muito imediatista, tipo assim, de tudo a gente, não sei, foi um de vocês dois, pode cortar aí, gente, mas aí volta. Não, da questão que quando eu tive Helena e Estela, eu me olhava no espelho e me achava enorme. Tipo assim, eu tinha acabado de ter uma criança. Minha barriga realmente estava grande, eu sei. Mas aí tinha gente, tipo assim, meus familiares que viravam e falavam assim, bota cinta. Porque tem também estudos, né, dizendo que a cinta não é muito boa, porque não te ajuda com a memória a ficar sustentando você mesmo na sua barriga. Então, tem estudos, né, que dizem que a cinta não é boa, tem gente que acha que a cinta é boa. Então, teve gente da minha família que falou, bota a cinta, que a barriga vai ficar maior, não sei o quê. Então, aquilo ficou na minha cabeça e eu me olhava no espelho, eu me achava enorme. Aí passou, tipo assim, 3 meses. Aí tinha gente que falava assim, calma, Luma, você levou 9 meses para gerar uma criança. Então, minha filha, 9 meses para mais para o seu corpo voltar ao normal, né? Acho que hoje em dia tá todo mundo assim, né? Em questão não só em gestação, em tudo. A gente quer tudo agora, no celular, a gente vai, pede um lanche. Tá, E o imediatismo e a autoimagem, esse assunto, ó, ele encaixa muito. Quando a gente pensa em preocupação, do ponto de vista psicológico, preocupação com a autoimagem, parece que a solução precisa ser imediata. E as pessoas vão muitas vezes para um profissional de atividade física, buscando uma solução rápida. Imediata. O que é mais rápido aí? O que resolve em 1 mês, em 3 meses? E aí tem dificuldade de tolerar o processo, Sim. né?
Então, fora outras condições, talvez, em saúde mental, que são mais graves, quando envolve uma distorção de imagem, com quadros associados a transtorno alimentar, seja para um quadro de bulimia ou até mesmo uma anorexia. Então, assim, o que você percebe? Nem sempre a pessoa abre um quadro a ponto de se configurar um diagnóstico de transtorno alimentar. Então, para configurar um diagnóstico, tem que corresponder com os critérios ali do diagnóstico do DSM, que é o Manual de Transtornos. Então, não dá para ser uma análise superficial. Mas pode ser que a gente vê, né, no dia a dia, na realidade do consultório, que as pessoas estão em sofrimento em relação à autoimagem e autoestima. Não configura um diagnóstico de transtorno, mas é sofrimento psicológico. Sim. E aí tem que fazer um trabalho de fortalecimento, de reconhecimento dessa imagem e também, do ponto de vista da psicologia, alinhar a expectativa dessa mulher quanto à relação com o corpo dela. Alinhar. Uma vez que... Eu já estou trabalhando isso também. Trabalhando. Já é agora, gente. Nasce, a hora é antes de nascer. Isso. A gente tá quando preparando. nasce, não é... A barriga fica ali, não é um emagrecimento instantâneo. Não. É todo um processo que envolve o resgate do seu metabolismo de novo, as quedas hormonais que vão impactar nisso tudo. Eu já estou sentindo na prática a mudança no próprio trânsito intestinal, que a gente percebe uma maior dificuldade, tem que aumentar a ingestão de água, fibra, para conseguir, porque o intestino fica mais lento. Eu estou vivendo essa realidade. Então, tem que alinhar a expectativa e promover a condição dessa mulher de se cuidar, né? Dela conseguir, se ela gosta de pentear o cabelo, que a rede de apoio possa ir ali, promover essa oportunidade dela, cuidar do cabelo dela durante o puerpério, dela fazer algo por ela. Às vezes o que ela precisa é só de um banho. Se Se ela conseguir tomar um banho de 5 minutos, para ela já tá satisfeita. Não é Então, isso? é um trabalho protetor mesmo para a saúde emocional da mulher. E mais uma vez, aí novamente do meu lado, o trabalho de exercício do pós-parto também é fundamental. Que é, logicamente, a gente pensa na gravidez, né? Mas tão importante quanto o exercício na gravidez é no pós-parto. Por todos os fatores que a gente mencionou aqui, né? E esse, inclusive, é um outro fator, né? Não, eu acho que também o emocional. O emocional, sim, quem sim. puder também ir no psicólogo antes, né? Porque, tipo assim, cara, é algo que, né? Você teve o neném, você estava focada no barrigão e tal. Aí você não associa que vai... Você tá vivendo aquele momento ali, né? E que vai sair, vai ficar, tipo, tudo... Parecendo que tá tudo fora do lugar, fica uma coisa meio estranha. Não, parecendo assim. não, fica tudo fora do lugar. E a gente precisa fazer um trabalho. Com certeza tem que fazer. Então, ter todo o cuidado, eu acho que é super válido a pessoa procurar um psicólogo também na gestação e se preparando, e o psicólogo também podendo, né, alertar sobre isso. Olha, vai haver mudanças no seu corpo, né, tudo novo. Não queira tudo de ontem para hoje, né? Eu acho que ajuda muito. Eu vivi uma experiência que eu vejo que, assim, hoje eu me percebo superada diante dessa frustração e me vejo superada diante dessa frustração e vejo que é possível lidar melhor e até compartilhar, que eu acho que outras pessoas podem também se identificar com essa parte da história. Mas em 2020, passei uma experiência de gestação. Eu lembro que em julho eu tirei o anticoncepcional porque estava me sentindo muito inchada, perda de libido também, todos aqueles prejuízos que o anticoncepcional de longo prazo promove em algum momento, né? Pelo menos é o que se vê. E aí eu retirei assim, não tinha plano de engravidar em 2020, não havia. Mas julho eu tirei, setembro... Era pandemia, exato. Era pandemia. Setembro eu engravidei, foi bem rapidinho, assim, julho, setembro, engravidei. Mesmo que não era planejado, mais uma vez que eu descobri, desejado se tornou naquele instante da descoberta. Então, eu e meu marido, a gente ficou feliz ali, um pouco assim, e agora a gente não estava planejando, não era o momento idealizado por nós.
mas abraçamos a situação. Até descobri logo cedinho, com 4 semanas, assim, no primeiro ciclo que eu vi que atrasou, fui fazer teste e tudo mais. Até que eu passei a experiência de fazer a primeira ultrassom. Você espera um pouquinho lá nas semanas, né, que tem que fazer. Faça a primeira ultrassom, não escuta o coraçãozinho. Aí a primeira ideia que o médico trouxe foi, olha, pode ser que seja muito cedo. Deu para ver saco gestacional, vesícula vitelínica, mas não deu para ouvir o coração. Vamos aguardar 2 semanas e você volta. Acho que foi um intervalo assim de tempo. Quando eu volto, aquele boom da pandemia, então no hospital não podia entrar acompanhante comigo para fazer o exame. O marido ficou esperando lá na recepção. Aquele monte de máscara, aquela coisa e tal. Fui fazer o exame na expectativa de ouvir o coraçãozinho. Cheguei lá, silêncio, o médico conduzindo o exame. A pergunta que ela me fez, eu já entendi que não era uma boa notícia. Ela perguntou assim, você está sozinha aí? Aí eu falei, ela está preocupada como que eu vou receber essa notícia. E aí ela falou, eu falei, não, meu marido está ali na recepção. Aí ela confirmou, olha, o laudo aqui tudo aponta para óbito embrionário. A gestação, ela parou de evoluir com 6 semanas. E aí ela falou, conversa com a sua obstetra, ela vai te orientar e tal. E aí tudo bem. Saí arrasada naquele dia, chateada. No meu rosto, o marido já viu o que era notícia. A gente foi para casa, ele também ficou super abatido nesse dia. Ele logo foi assim, sabe, eu lembro que a gente chegou umas 18 horas em casa, assim. Ele simplesmente foi dormir. Um sono que alguém parecia ser do remédio para ele, assim. Tão abatido que ele ficou. Eu já com necessidade de falar, minha fuga era outra. Aí eu ligo para a mãe para desabafar ali, para, né, chorar aquele momento. É importante a gente se permitir sentir aquela dor, validar aquela dor, né? Não pode negar o sentimento. E aí, precisei fazer o procedimento de curetagem, porque ficou retido. Então, muitas mulheres também sentem esse momento, né? Na época eu nem tinha convênio, eu fui fazer dentro do sistema público de saúde, fiz aqui em Campos, na Beneficência, tive um bom suporte, não tenho o que reclamar, mas, assim, a única parte que eu vejo, que daí como psicóloga eu pego umas coisas que ficam ali pra mim, não passa tão despercebido. É o mesmo lugar quem está tendo bebê e quem está com experiência de aborto ou perdendo o seu bebê. Então, é tudo na mesma enfermaria de maternidade. Eu estava lá do lado da mamãe que estava com o seu bebê, aquela choradeira, as mães segurando o bebê, tentando amamentar. Do meu outro lado tinha uma outra moça sem bebê, igual a mim, então ali já se entendia o que aconteceu. Era tudo junto. Então, eu percebi que eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, olha só. A pessoa também não tá aqui, porque eu não tô com meu bebê aqui, e aí vejo, então eu vejo que isso é uma sensibilidade, sabe? Sim. Fragiliza, né? Sim. E um outro ponto ali, que para mim foi um pouco constrangedor, mas a pandemia minimizou o constrangimento, porque todo mundo estava com muita máscara. São residentes de medicina, né? Porque acompanham todo o processo. Então, na sala que eu fiz a curetagem, tinha uma turma que eu pude contar pelos pés ali. Eu acho que eram uns 5 estudantes ali. Então, assim, dá um constrangimento de ver muita gente numa situação tão delicada e tal. Mas em nome do aprendizado deles, né? Valeu pelo Falta tudo um pouco de certo. sensibilidade, né? Podia ter um olhar, né? A gestão pública mesmo, né? Os hospitais. E principalmente, essa da quantidade de pessoas, eu até, vamos dizer assim, nem acho que foi o mais, sabe, constrangedor. Mas do ponto de vista emocional, as mães que perderam com as mães que ganharam a luz, eu acho que isso é um ponto que... Foi mais forte do que os residentes, né? Foi sim. E aí, concluí, foi tudo ok, recuperação boa. Depois eu coloquei o DIU, não era planos de engravidar, então foi tudo ok, né? Não havia nenhuma condição, a gente investigou um pouco, mas não havia nenhuma condição. Eu entrei dentro daquela estatística de que não é normal, mas é mais comum do que se imagina, né? A primeira experiência, não me preparei, um corpo muito fragilizado do período de anticoncepcional, então não estava pronto para aquela gestação naquele momento também. Até 12 semanas, né? A placenta ainda não está totalmente fixada no útero, então o aborto espontâneo é muito mais comum, né?
quanto mais vai passando a idade gestacional, mais difícil ter um aborto. Né? Acho que acontece, tem gente que fala até também que às vezes ocorre um aborto sem saber, né, que estava grávida. Tipo assim, tive um aborto assim, e não sabia. Mas isso não, assim, toda perda é uma perda. Então, não interessa se foi com uma semana, 2, 10, 15, 20. A mãe, ela perdeu um bebê, então... Aquela dor é legítima, né? A dor é uma dor. É verdade. Não existe... não tem como você falar assim, você é nova ainda. Essas coisas que geralmente as pessoas... Nem por maldade, mas por querer, na ânsia de querer dar um conforto, às vezes falam coisas que... Não precisava nem, não era nem para falar. Vai falar, melhor, né? Você é nova, você vai ter outro. Então... Não, eu, pensando para esse lado, você como psicóloga, você, né, estudou a mente, tudo, passou por isso, olhando pelo olhar, né, da psicologia, tudo, você já ficou abalado, né? O que é normal, porque a gente está num momento de perda, de luto. O psicólogo também precisa de um psicólogo para chamar de seu ali, né? Precisa. E essas... desculpa, não, fazer uma pergunta. Não, mas aí ter esse olhar assim, e querendo ou não, trouxe também um amadurecimento, né? De tipo assim, saber que outras pessoas passam por isso também, e você, com o estudo, né, podendo, não, realmente, aqui não era o lugar para a gente estar, para fazer isso. Eu acho que é super válido também a gente frisar nisso, porque realmente, gente, uns, né, no momento de alegria e o outro no de perda, e ali tudo junto, poxa, era para eu estar com meu neném. Muito amadurecimento. É mais ou menos isso, nessa linha que você ia falar, mas essa experiência que você teve da perda, talvez também possa ajudar outras mães, né? Às vezes passou mais ou menos a mesma coisa que você passou, e essa perda que você teve, talvez você consiga usá-la para ajudar outras pessoas. É verdade. Hoje talvez eu não encontre, nem sempre na vida será nos dado o porquê de todas as coisas, mas a gente sabe que em vão não precisa ser. Nada então é por hoje, acaso, né? exato, eu compartilho essa experiência para que isso não fique como uma experiência reduzida a um episódio da minha vida de sofrimento. Então, eu quero transformar isso em conhecimento. Eu percebo também que isso fez com que eu tivesse mais sensibilidade a essa causa, como alguém que já conheceu o outro lado da experiência. E aí, eu estava falando de alinhar as expectativas, eu completo e fecho esse capítulo da minha história com 2023, que eu e o marido, a gente conversa e a gente oficializa ali as tentativas. Vamos começar as tentativas para engravidar, 2023. Com aquela experiência anterior, então eu vi que psicologicamente havia um repertóriozinho de medo ali dentro de mim, sabe? Tirei o DIU e falei, bom, e agora eu vou retomar, né, e vou planejar uma gestação. Aí a mente humana não esquece de nada, ela guarda, a mente esconde, mas apagar, a mente não apaga. E aí eu me vi diante das inseguranças, tirei o DIU, e aí rapidamente também ali eu tirei o DIU, foi em 2023, eu acho que foi em mesma época eu tirei o anticoncepcional, assim, julho, agosto, e aí setembro de novo, sempre assim, né? Foi a mesma coisa. Setembro ali, quase virando outubro, eu descobri, fiz um beta, ali o exame, deu positivo a gravidez. Veio aquela expectativa, achei rapidinho, fiz um preparo antes em relação aos exames, estava tudo ok, comecei a tomar um metilfolato, né, que as pessoas chamam de ácido fólico e tudo mais, comecei ali as vitaminas para tentar. O positivo veio. Aguardei o tempo que precisava para fazer a primeira ultrassom. Fiz a primeira ultrassom. Chegando lá na primeira ultrassom, só visualizou o saco gestacional. Não tinha sinal do embriãozinho. E aí, o que eu escuto do médico que fez o exame? Olha, pode ser a mesma coisa. Que esteja cedo, precisamos repetir o exame daqui a algum tempo e tudo mais. Tá bom, vamos aguardar. Aí o gatilho veio, emocional. Falei, gente, o que está acontecendo? E agora? E aquele medo de passar pela mesma dor. Porque
a dor emocional fica registrada. E a gente fica com medo de ter contato de novo com aquela dor. É uma dor que eu já conhecia, mas eu sabia o que ela me fazia sentir. Então, eu queria evitar aquilo. Além disso, traz uma experiência de maior vulnerabilidade. Eu me vi, ainda mais eu que tenho os meus desafios aqui de necessidade de controle, se deixar, eu estou controlando até que não dá, né? E aí, como eu vi que essa experiência não dá pra gente controlar. Não. A gente tem que se submeter a algo maior, confiar, porque não tem mais o que eu pudesse fazer para mudar aquela condição. Cuida da alimentação, faz atividade, faz tudo, mas não tem como controlar todas as variáveis. E aí, por fim, aguardei o prazo, repeti o exame. A médica, depois que eu fiz, era com uma médica, ela falou assim, olha, a gente tem que ver, pelo menos a vesícula uterina tem que mostrar. Quando faz o exame, de novo, a mesma cena. Saco gestacional vazio. Já tinha passado um tempo que era para mostrar. Fiquei com um peso no coração, antes de pensar em curetagem ou o que ia ser feito. Mostrei a obstetra na época e tal. Ela já veio ali com um laudo confirmando, assim, levantando a hipótese da gestação anembrionada, também chamada de anembrionária, nem sei o termo ali que mais utiliza, mas gestação anembrionada. Eu fiquei meio insegura, falei assim, gente, a gente lê história de internet, que não sei quem também não tinha saco gestacional, e depois apareceu. Eu não vou fazer nenhum procedimento de nada, ainda, até ter certeza. Pedi um terceiro exame. Aí eu fiz o terceiro exame. Estava mais que confirmada numa gestação anembrionada mesmo, que eu não conhecia isso, sobre essa experiência. Eu ia te perguntar. Pois é, eu não conhecia. É simplesmente uma gestação vazia. Forma o saco gestacional, mas não surge embrião. Eu perguntei à médica o que aconteceu. Como assim? É gestação psicológica, isso? O que aconteceu com o meu corpo? Não é considerado uma gestação psicológica, é um fenômeno de célula mesmo que acontece. Os estudos, é o que ela me explicou, né? Os estudos não conseguem afirmar uma causa específica, ainda é bem misterioso assim. O que pode acontecer? Um erro na multiplicação, o óvulo se multiplicou ali e tal, não termina de se multiplicar corretamente. No período dessas multiplicações, o corpo já prepara que vai chegar alguém ali e não chega, porque não terminou de se multiplicar, né, corretamente. Então, meu corpo estava aguardando algo que não chegou ali. Entendi. E aí, nesse caso, a médica falou, olha, talvez tenha que fazer curetagem, vamos aguardar o corpo expelir. Temos um prazo para isso, se não expelir dentro do prazo, é curetagem. Consegui expelir naturalmente dentro do prazo. São cólicas mais intensas, então a gente sente, sofre um pouco mais. Mas conseguimos, e aí foi até que isso, né, consegui ficar de repouso em casa ali. Por fim, eu falei para ela assim, quando eu recebi a notícia desse tipo de gestação, eu sofri aquele primeiro baque emocional, do não, né? Porque o período da incerteza também me angustiava muito, o do não saber. Foram as piores semanas essa de um intervalo de um exame para o outro, para confirmar. Foram as piores, porque a incerteza parece que me incomodava mais do que a resposta final. Quando eu recebi o não e a confirmação desse diagnóstico ali, eu já estava assim, tá bom, é isso? Tá, próximo, quando eu posso tentar oficialmente? Então parece que eu já queria virar a página, eu tinha necessidade de virar a página, sabe? E continuar. E minha pergunta foi, meu útero tá ok, eu tô bem, tenho condição de seguir com uma gestação em algum momento? Júlia, tem. A médica falou assim, olha, gestação anembrionada nem é tecnicamente aborto. Porque se não tem embrião, não é aborto. Ela falou que no quesito técnico, não tem como nem considerar, porque não foi nem gestação. Aí, um negócio curioso, ninguém da minha família sabia sobre isso, ninguém tinha passado. Eu falei assim, bom, na minha família realmente não tinha nenhuma história dessa, mas houve de ser a minha, né? Então, eu aceitei aquilo emocionalmente e eu vejo a importância da aceitação. Eu trabalho isso com as pacientes no consultório, que a aceitação ela é um recurso psicológico que nós temos.
A gente não consegue mudar determinados fatos, eventos. A gente não consegue mudar o passado. Mas eu posso mudar o significado do passado na minha vida. E é isso que faz diferença. Entende? Porque o sofrimento a gente carrega uma vez que eu nego aquela realidade, que eu não aceito que aquilo aconteceu. Então, quando eu aceitar não significa achar que foi bom. Aceitar não significa aprovar o que aconteceu. É só aceitar. É se bastar aceitando. Aquilo aconteceu. Eu não devo negar. Encontrei um lugar da minha vida para esse evento. Preciso agora me dar a chance de seguir em frente. Sem isso pesando a minha bagagem. E foi o que eu consegui atingir emocionalmente. Superada a experiência. Em novembro, olha só, em novembro, meu corpo expeliu. Dezembro, o primeiro ciclo regulou. Janeiro foi minha última menstruação, fevereiro eu tô grávida. E aí, tá aqui. E tá aqui, Joãozinho. Outubro chega pra nós. Tá vendo? É isso aí. Mas como você falou, São as a experiências, gente passa, né? são experiências. E Deus não dá, né, um fardo maior do que a gente possa suportar. E Ele sabe quem dá, que vai lidar com a maneira, né, melhor para ajudar outras pessoas. E, gente, não... que a gente vê que não tá sozinho nisso, né? Quantas pessoas passam por isso e acham que é a única, ou que aconteceu só com ela. Realmente é uma lição pra gente, assim, que eu não passei, né? Mas ouvir, imaginar que eu poderia passar, como seria a minha reação, todo um preparo aí. E a né? experiência mais maravilhosa que eu tive foi quando eu fiz a ultrassom aqui do João. E eu cheguei numa parte inédita que eu ainda não tinha. É do coração. Do coração. Quando eu vi aquela tela que tem ali uma TV pra gente, né? E aí a médica mostra, eu só vi um raiozinho assim e não escutei nada. Mas eu vi aquilo ali, eu falei, gente, eu acho que isso é alguma coisa de batimento. De repente eu vejo ela aumentando o volume, aquele coração batendo. Aí quando aumenta eles botam alto, né? Isso. Fica... Aquilo me deu um alívio, uma lágrima foi inevitável na hora, assim, né? Quando eu olho o marido, ele já tá ali assim também, emocionado. Porque pra nós foi inédito. Dentro de mim eu tava assim, eu ainda não tinha chegado nessa parte. Então foi assim, uma benção, uma alegria muito grande. E chegou, Liz. Chegou. Quinto mês, essa tá parte aqui, quinto batendo fortíssimo em todos os anos. É muito legal também que a gente vê que o marido, gente, né? Ele também tem os sentimentos, né? Tem também o luto deles, né? Você como pai, Sim. né? Você é um paizão com os Eu não meninos. tive essa experiência ruim que você teve, mas eu, assim, não tem como eu falar, imagino, não tem como falar isso. Mas são situações assim, como eu falei, toda perda é uma perda, não tem essa de, você é nova, não sei o quê. É uma perda, né? Mas a gente que não teve a perda, né? A gente pensa, tipo assim, meu Deus. A gente não gosta de pensar. Pensa, mas não gosta de pensar. Nunca vai ser igual o sentimento que você teve, mas assim, não tem como você imaginar como é que é uma perda. Mas é uma empatia, né? A gente pode contar com o outro na empatia. Sim, empatia. Porque eu não preciso passar necessariamente por aquilo para ter a empatia. A empatia, ela tá ali na sua capacidade de se aproximar da dor do outro. Não é sentir pela pessoa, mas é sentir ao lado dela, dando esse espaço, essa escuta. Sim. Então, é ser empático. E é muito, assim, voltando, essa coisa de você desabafar, no sentido de contar a sua experiência, é o que as mães fazem lá no... Olha só. Você, de repente, não falaria essa sua história se não fosse o caso aqui de um assunto relacionado à gravidez, e essa coisa estaria dentro de você e você não conseguiria desabafar. É a mesma coisa lá no Pilates, né? As mães, elas têm esse local onde elas vão para se exercitar, mas que elas sentem a necessidade de desabafar situações boas, ruins, entendeu? E elas necessitam desse desabafo. É o acolhimento. É o acolhimento. Um espaço de acolhimento. E lá elas estão acolhidas, né? Com os outros gestantes. As gestantes unidas, nós somos sinistros. Jamais gente. serão vencidas. Jamais. Mas é bom para... A gente tem um filmmaker que está aqui, que ele já é pai também.
Tem um aqui que vai ser ainda, mas é bom vocês, pais, também verem e saberem, né, que não é invenção da nossa cabeça quando a gente está grávida, né, quando a gente sente essas dores, cãibra, não é bobeira, sono, cansaço. Eu, né, fico com muito sono, eu já tenho sono normal. Então, na gravidez eu fico com sono, assim, 10 vezes mais. E, tipo, não é frescura, não é preguiça, então... É fisiológico, né? É fisiológico. Gente, não temos no primeiro escolha. trimestre eu conheci um tipo de sono que eu ainda não sabia o que era. Você não era de dormir? Trimestre, assim, era soninho, mas a vida adulta já não podia ser mais esse soninho como eu gostava de ser, né? Mas até 12 semanas era assim, eu lembro, vou pro consultório, o paciente faltou. Gente, eu não gosto que os pacientes faltam, mas eu vou confessar uma coisa aqui. Você agradeceu. Da minha sinceridade. Quando um paciente faltava o outro, eu só deitava no consultório, botava para despertar 10 minutinhos antes do próximo. Eu tirava um cochilo ali, ó, no mesmo sofá que o paciente chega, eu tirava um cochilinho ali. Antes só reclamava, tava xingando. Confissões de uma psicóloga aqui, ó. E tem outra questão também, as pessoas falam assim, aproveita para dormir agora, né? Isso aí tem nada a ver, como se o sono fosse cumulativo. Acumular não vai, não né? dá, gente, não resolve nada. Já ouviu essa frase? Aproveita para dormir agora. Já ouvi essa frase. Dá vontade de dar um... Ai, mas eu achei incrível, só voltando, que eu não consegui concluir, né, gente? Às vezes, dessa questão do luto do marido, porque acho que muitas vezes o marido também sofre, né? E às vezes a gente acha que é só a mãe, mas tem um sentimentozinho, não vai ser igual. Isso eu já garanto, né? Porque a gente que está passando por todo esse processo, a gente que passa pela curetagem e tudo, mas dizem que quando a mulher está grávida, o marido também fica. Você teve isso? De ter desejo? Dizem que o homem fica com desejo também. Desejo não, mas assim, eu acompanhava em todos os momentos, né? Mexeu com você. Sim. Mexeu. E eu me lembro que teve uma vez que eu soube da gravidez da minha primeira esposa e fiquei meio... guardei assim, não desabafei. Eu me lembro depois que encontrei uns amigos e assim, eu fiquei uns 10 minutos só chorando, de emoção ali, que estava retido, só chorando. Aí aqui me deu alívio, e aí depois eu continuei o que tinha que fazer, né? Mas eu, sei lá, eu fiquei meio retido com aquela informação da gravidez, eu não sabia se... Eu fiquei feliz, lógico, mas é uma coisa meio estranha, né? E aí... Fiquei guardando aquilo e encontrei uns colegas, né, tal, e desabafei. Foi uma coisa meio estranha, assim, né? Socialmente, o homem ele não é incentivado a falar das emoções dele, né? Não é. Pelo contrário. Isso é um tabu. O homem não chora, né? Vezes, aquelas coisas, né? Ainda ser quebrado, né? O homem não poder mostrar as suas fragilidades emocionais. Porque existem. Estão ali, verdade, assim, mas são silenciados. Eu sou um chorão, né? Então, eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu guardei aquilo e depois soltei tudo, mas eu sou um chorão. Até essa semana mesmo, tem uma aluna minha lá que está com 40 semanas, agora já está com 41. Não sei nem se já nasceu. Mas aí a gente se despede, né? Quando sabe assim, de repente minha última aula e tal, e aí eu desejei boa hora e tal, e aí foi um momento que a gente também se emociona. Então eu choro, a mãe chora, os colegas que estão fazendo exercício choram também. Todo mundo chorando. Acompanha a história daquela mãe. Acompanha a história. É a despedida do barrigão, né? Com certeza. E acompanha a história, né? E como eu te falei, a gente acompanha, às vezes, eu estou mais com essa gestante do que a própria obstetra, né? Uhum. Então a gente... E elas falam das experiências dela e a gente, logicamente, dá o ouvido e conversa o que eu posso ajudar em relação à dificuldade que ela tem. Eu vou com certeza. Se eu não consigo resolver ali naquele momento, mas eu indico algumas pessoas, alguns profissionais. Isso. Entendeu? Então, assim, eu sou suspeito para falar, né? Eu amo aquele ambiente lá que eu tô e o que eu faço. Que legal. Ai, gente, o papo muito bom. Eu ficaria aqui, gente, por horas.
E tem muita história, gestante tem muita história, Tem né? muita história. Tem muita Eu história. ouvi de Júlia, né? Assim, inspiração pra gente. João, vem aí. Ele tá pra nascer quando? Outubro, depois do dia 20. Outubro. Eu sou do dia 10. Ih, Vai ser libriano. eu não sei nada de signo. Libriano, Eu também não sei é não. o melhor signo. Gente, não entendo nada. Aí dizem aquele negócio, né, que eu sou tipo câncer, mas Ascendente, eu sou ascendente. Que confusão. Eu não faço ideia. Eu sei que eu sou Libra. câncer. E Libra é o melhor signo do zodíaco. Acho câncer Por que melhor. será, né? E aí João veio em outubro, gente. A minha, eu estava sem nome pra ela. Sem nome pra ela, minha boneca. É a terceira, porque estava sem opção, mentira. Mas ela não foi planejada, mas com certeza quando vem é desejada. É Celina. Então, em breve eu faço alguma homenagem para ela, algum doce, porque toda vez que eu tenho uma das meninas, né, eu faço um doce em homenagem a elas. E foi muito bom esse bate-papo. Obrigado. Esperamos vocês, gestantes, nossos Doce Luzeiros, conhecendo a André, conhecendo a Júlia. Foi um prazer, adorei o bate-papo. Obrigada, eu Se também. quiserem falar aí para seguir, né? Adorei também. Eu quero deixar então aqui o meu contato de Instagram. O meu Instagram é @JuliaCarlaPsi. Só um detalhe pro meu Júlia, tá? Acho que vale aqui comentar. Vale. Júlia com LHA. Um detalhe importante. Isso. Muito importante. É o mês do ano Júlio, só que no feminino. Então não tem erro. Você coloca lá É até mais Júlia fácil de Carla achar, Psi. né? Pois é. Júlia é única. Então, você coloca lá no Instagram, @JuliaCarlaPsi. Você pode me seguir no Instagram, acompanhar também os conteúdos que eu produzo relacionados à autoestima e saúde emocional. Você pode ir no YouTube, você vai encontrar meu canal Terapia em Minutos. Para quem gosta de conteúdos em áudio, também tem o podcast no Spotify e outras plataformas digitais. De áudio, você coloca lá Terapia em Minutos também. Vai encontrar conteúdos diversos sobre autoestima, saúde emocional, como se livrar da dependência emocional. Esse é um tema que tem se destacado bastante nesse tempo. Então, só me seguir lá e acompanhar os conteúdos. Gente, adorei. Perfeito. Aí o quê? Um minutinho, assim? Ou você dá mais... É um podcast de pelo menos 9, 10 minutos em áudio. Então, você está aí na academia, está no Pilates, está ali ouvindo. É uma Gente. oportunidade de aprender algo. E é algo bem prático. Você vai ter a sensação de uma conversa comigo, assim. Então, eu vou trazer exemplos, às vezes situações de consultório ali, do cotidiano, da vida real, ficaria te aplicada à ouvindo por psicologia. horas. Só que psicólogo não fala muito, né? Assim, Alguns, né? Depende ali, né? Eu faço bastante diálogo com os pacientes. Júlia, amanhã é terça, dá pra marcar, né? Uma consulta. Ainda não tem tempo. Gente, segue Júlia, ela é maravilhosa, perfeita, conheci hoje, Obrigada. mas foi muito bom. Muito bom. E André, deixa aí, André, seu Instagram. Então, primeiro, agradecer, né, esse convite, que eu adoro falar desse tema, né? E meu Instagram é o programa Gravidez Ativa. Lá tem dicas, né? Você perguntou da cãibra, tem dica de exercício para Eu já melhorar a estou cãibra. seguindo, já cheguei aqui procurando. Dica de dor lombar. Então, tudo que envolve gravidez a gente coloca lá no Instagram e tem nossos canais, né? YouTube, nossas playlists. Tem playlist, Nossas playlists são famosas lá teve uma gestante lá que estava na sala de parto, aí a médica gravou um vídeo. Aqui, André, quem está aqui, a Georgia, um abraço para você. E ela tá ouvindo tua playlist. Aí ela, legal, tá. É porque a gente faz umas playlists lá, voltadas tudo para esse mundo. Então é isso, gente. Vocês estão convidados a ir lá no meu estúdio, lá na Voluntários da Pátria 410, na Pelinca. Melhor de tudo, tem estacionamento, ó, lá, você para o carro lá, Aí, tá vendo? não tem desculpa para faltar o Pilates, né? Lula, não tem desculpa. Não tem desculpa. Mas a propaganda aí. Gente, eu falo porque eu sou 880, né, Ju? Já falei, vou tratar. Eu tô precisando dos dois aqui. Tô aqui com os dois mostrando vocês que a gente precisa ir, entendeu? E é muito bom. Gente, foi muito bom esse bate-papo. Esperamos que vocês gostem. Siga a gente. Compartilhe aí com as gestantes, com os pais, com
pessoas, né, que precisam ouvir essas experiências que a gente vive, né, com o nosso próximo. Até mais!